Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado, Flávia. Obrigado pelo convite, Ricardo e demais colegas aí da região de Cachoeira. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado por também a Jossana cedeu a primeira apresentação para mim, né? Dar as boas-vindas para vocês. Bom, eu sou o Marcelo. Estou me ambientando aqui com o pointer. Bom, meu nome eu sou Marcelo, sou especialista em horticultura da região de Camaquã, sou coordenador da estação de pesquisa da região da planície costeira interna, né, na região de Camaquã, e fui convidado para falar para vocês sobre o projeto Sistema Arroz RS14. Mas antes disso, antes de começar a falar do projeto, eu vou contar uma historinha para vocês. Levanta a mão aí quem gosta de história. E levanta a mão quem planta arroz há bastante tempo. Se eu não me engano, Cachoeira do Sul é o quarto NAT, né, do IRGA, mas foi uma das regiões precursoras do cultivo do arroz. Então, o pessoal cultiva arroz aqui há muito tempo, desde o início, né, desde a introdução do arroz no Rio Grande do Sul. E isso já passou, já faz mais de 100 anos que a gente tem cultivo arroz aqui no Rio Grande do Sul. Por isso a nossa excelência, né? Por isso e por outras coisas. Mas a gente tem registro do cultivo de arroz desde 1920. E de lá para cá, né, mais de 100 anos de história, muita coisa mudou. A nossa produtividade média, naquela época, quando começou, beirava 2 toneladas por hectare, 2.000 quilos. E a área cultivada, muito tempo, ficou em torno de 80 a 100 mil hectares cultivados. Hoje, a gente passa de 8 toneladas e meia, 8.500 quilos, né, e a área cultivada ela fica na média entre 950 mil hectares. Então, aumentou muito a área cultivada e aumentou muito a nossa produtividade. Graças a alguns fatos históricos, né? Os primeiros 45 anos que a gente tem de registro, a nossa evolução foi baixa, praticamente. A gente não teve um incremento de menos de 1 tonelada por hectare de arroz nesses 45 anos. Depois, na segunda parte, a partir de 1965, começou a aumentar a nossa produtividade por alguns fatores. Pela mecanização agrícola, né? Entrou novas cultivares, controle químico, ali a gente conseguiu aumentar 1 tonelada por hectare, passou de 3 a 4 toneladas por hectare. Depois, nos próximos 10 anos, né, de 1980 a 90, nós tivemos a introdução de cultivares do tipo moderna, que é o que a gente vem utilizando hoje. Claro, o melhoramento genético aumentou bastante, mas desde aquela época o porte, né, o modelo de cultivar aumentou muito, melhorou bastante. Então aí trouxe um grande avanço de produtividade. Né? Tem um trabalho que a Mara Gross publicou que as cultivares, né, o melhoramento genético é responsável por 67% do incremento de produtividade que a gente tem. O restante é aliado ao manejo. Então, nesse período, a gente teve um aumento de 1,5 tonelada em 10 anos. Passou para 5,5 toneladas por hectare. O outro marco histórico, que foi o que a gente teve maior incremento, né, de produtividade, foi nesse período aqui. Nesse período, devido ao aumento de área cultivada, aumento, né, falta de utilização de semente certificada e outros fatores, a gente vinha com um histórico de alta infestação de arroz daninho. Então, as áreas estavam sendo inviabilizadas, o cultivo dessas áreas. Nesse período, vocês devem lembrar, quem cultiva arroz aí, que foi a introdução do sistema Clearfield, né, com 422 CL. Nesse período, muitas áreas passaram a ser viabilizadas novamente. E junto com isso, nesse período, teve a introdução do projeto 10. Então, esses dois fatores fizeram com que a produtividade média da nossa lavoura orizícola crescesse bastante. Nesse período, a gente passou, né, de 5 toneladas para quase 7, mais de 7 toneladas e meia por hectare.
mais de 2,5 toneladas nesse período de 10 anos. E no período atual, que a gente vive hoje, o marco histórico foi a introdução da soja em rotação com arroz. Esse fato também ajudou muito na limpeza das áreas, que era o principal objetivo quando foi introduzida a soja em rotação com arroz. E hoje já não é mais esse objetivo. O objetivo é o ganho, né, o retorno financeiro. E a diversificação de culturas, enfim, vários benefícios que a soja trouxe com isso. Mas também a gente trouxe uma estabilidade financeira. Porque o monocultivo, vocês sabem bem, só de arroz, ele é complicado. Né? Tem períodos que nem a gente está vivendo agora, nessas últimas 2 safras, que o preço do arroz está lá embaixo. Muito que o produtor se mantém na lavoura, na propriedade hoje, é graças ao cultivo da soja. Então, de 2010 até 2025, o incremento de área cultivada com soja aumentou bastante. Né? Hoje a gente chega a quase 50%. Metade da área cultivada com arroz é em cima de resteva de soja. Nesse período nós tivemos o projeto Soja 6000, que ajudou bastante, né, a entender como era o cultivo da soja em vários, em terras baixas. Melhorou bastante o manejo, muitas técnicas foram desenvolvidas, e teve a repaginação do projeto 10, que seria o projeto 10+, que praticamente mudou poucas coisas, como a introdução da soja, manejo do nitrogênio, antecipação de irrigação. Então o projeto 10 seguiu, só que com um novo viés. Um detalhe importante para falar para vocês é que o projeto Soja 6000 ele foi um projeto de pesquisa, né, que a gente teve que aprender muitas coisas do cultivo de soja em terras baixas. E o projeto 10 é um projeto de extensão, que é colocado em prática o conhecimento que já tem. E daqui para frente, a partir de 2025, 2026, o que a gente tem? Né, qual é o novo marco histórico que vocês acreditam que vai vir a partir daí? Eu fiz uma brincadeira, enquanto eu estava montando essa apresentação, eu resolvi fazer o que está mais na moda hoje, que é colocar na IA, né, na inteligência artificial, uma projeção do que vinha para frente. O que a inteligência artificial nos diz do cultivo de arroz frente ao que a gente a apresentação que eu estava montando. Então, eu não disse nada para ela do que eu queria que fosse, o que eu esperava. Mas claro que eu coloquei o início da apresentação. E para o meu espanto, esse foi o resultado da IA, né, da inteligência artificial, para o futuro da lavoura arrozeira. E mostra que a gente não está muito errado, Luiz Fernando. O projeto que os colegas montaram aí, do projeto Sistema, ele não está muito fora do que vem ocorrendo, né, nesse período histórico aí dos últimos 100 e poucos anos que a gente tem na lavoura de arroz e o que tem para frente. Eu fiz uma ampliação aqui dos últimos períodos. Então, no cenário atual, a gente já tem ali, né, 8,5 toneladas, 950 mil hectares cultivados, um objetivo para 2030, e para 2035, a meta seria atingir de 11 a 12 toneladas, e o avanço genético aliado a sistemas integrados. O projeto 10 foi lançado em 2002, né? E até hoje a gente não alcançou 10 toneladas ainda. Mas muita coisa mudou, e muita coisa a gente aprendeu. E 2040, então a visão de futuro vai ser superar as 14 toneladas, numa produção intensiva com sustentabilidade. Isso não sou eu que estou dizendo, é a IA, pode mudar, né? Que nem a Jossandra vai falar do clima, que pode mudar muito, né? Depois da palestra dela, isso também pode mudar. Mas, enfim, o que é o Sistema Arroz RS14? O que é sistema? Sistema é sistema integrado de produção agropecuária em terras baixas. Nada de novo está vindo aqui. A gente está trazendo todas as informações geradas, principalmente nesse projeto
nesse experimento que teve na Fazenda Corticeiras, na região de Camaquã, junto com outros projetos, outras informações que a gente já tem que são consolidadas e nós vamos colocar em prática no projeto Sistema Arroz RS 14. Não é um projeto de pesquisa, é um projeto de extensão. Então, naquela época se dizia, né, que a intensificação lavoura-pecuária como caminho da intensificação sustentável da lavoura orizícola. Esse boletim foi publicado em 2018, né? Depois o experimento seguiu por mais alguns anos. Então, muita informação foi gerada e um pouco delas eu vou falar aqui para vocês. Sistema Integrado de Produção Agropecuária em Terras Baixas. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Diversidade espaço-temporal de culturas. O que é isso? É a gente diversificar, usar outras culturas em rotação com arroz irrigado. Gerar mais renda, né, diversificar um pouco, utilizar toda a parte agronômica que a gente conhece. Então, diversificar as culturas. Intensidade temporal dos cultivos. O que é intensidade temporal? É um nome difícil de falar, né? Mas é a gente ocupar os espaços vazios, preencher as lacunas. Ou seja, o sistema 1 aqui, ele é aquele tradicional. Preparo de solo no inverno, cultivo de arroz no verão, preparo de solo, cultivo de arroz. Aqui a gente tem um vazio. A partir do sistema 2 ao 5, a gente preencheu as lacunas, ocupou os espaços vazios. Não tem um período que a gente não vá ter renda e que fique parado. Qual desses sistemas é o melhor, do 2 ao 5? Todos eles são bons. Depende do que entra na realidade de cada um de vocês. Isso é intensidade temporal. É a gente sair do sistema tradicional, a pecuária extensiva, né, em cima da resteva de arroz, para uma pecuária um pouco mais intensiva. Para quem trabalha com pecuária. Quem não trabalha com pecuária pode usar outra alternativa. Aqui o exemplo que eu estou trazendo, né, que foi utilizado lá na Fazenda Corticeiras, que eu trabalhei bastante tempo lá nesse experimento, era a pecuária. Manejo espaço-temporal do solo. O que é manejo temporal do solo? É a gente ocupar o solo por um tempo maior. Sair daquele sistema tradicional, né, de preparo de solo no inverno, ainda mais esse inverno, né, Jossana, eu estou dando spoilers da tua apresentação, é um período chuvoso, um gasto enorme de preparo de óleo diesel, desgaste de maquinário, um custo maior, né, a gente passar por um sistema de semeadura direta. Com isso, a gente consegue reduzir o tempo vazio das áreas. Sair daquele sistema de preparo de solo antecipado, né, que muito tempo foi recomendado, preparo antecipado, preparo de verão, deixava a área o ano inteiro parada, praticamente, o inverno inteiro parado, para ser plantado arroz no período, né, de primavera, verão. Para um sistema, esses dois aqui é arroz todo ano, só que o da direita tem introdução de pecuária no inverno e semeadura direta. Nem se desmanchava as taipas. É uma área com declive, semeia por cima das taipas. Então, os alicerces para esses sistemas integrados, né? Ele começa com mínimo revolvimento de solo, rotação e sucessão de culturas e inserção forrageira e animal para quem tem, né, onde se encaixar. Resiliência e sustentabilidade. Também puxei da IA aqui, né? Em português, resiliência significa a capacidade de um corpo ou sistema retornar à forma original após sofrer deformação ou impacto. O que é resiliência? Resiliência é a gente não precisar depender da adubação para produzir. Aqui foi um experimento feito pelo Denardim, lá na Corticeiras também, que após 4 anos, né, de construção da fertilidade do solo, semeadura direta, sem revolvimento de solo, adubando o inverno, adubando o verão, ele não colocou adubo na soja, né, sem adubação na soja, e com adubação alta na soja, a produtividade foi a mesma. Ou seja, essa soja não dependeu de adubação. Se porventura acontecer uma guerra mundial, que o adubo vai subir um monte, 1 ano é possível
não adubar, desde que tenha sido construída a fertilidade desse solo. A adubação tinha sido na pastagem do azevém. Opa. E por que isso é possível, né? É possível porque existe a ciclagem de nutrientes. Não sei se vocês já ouviram falar em ciclagem de nutrientes. A palha do arroz, 10 toneladas de palha de arroz, por exemplo, produziu 10 toneladas por hectare de grãos. O arroz deixa em torno de 10 toneladas de palha, né, de remanescente. Essas 10 toneladas de palha, ela fornece em torno de 40 quilos de nitrogênio, 25 de fósforo e 230 quilos de potássio. E esse potássio é muito lixiviado. Ele vai embora rapidamente. Depois que essa palha desmancha, ele é lixiviado, ele vai embora e a gente perde. Se tu não tiver alguma planta para captar, né, esse nutriente, ele vai embora. Então isso é ciclagem de nutrientes. Depois que a palha estiver liberando os nutrientes, o azevém, né, ou outra cultura, está aproveitando. Mas isso só é possível com semeadura direta e com cobertura de solo. E a mesma coisa acontece no inverso. O azevém também deixa um remanescente para a lavoura de arroz. Né? A gente está adubando, tem que adubar, mas também a gente tem que evitar de perder o adubo que a gente colocou na lavoura. Então, uma pastagem, né, mantida a 20 centímetros de altura também deixa 50 quilos de nitrogênio, 20 de fósforo, 70 quilos de potássio para a lavoura de arroz. Uma foto emblemática aí, né, no caso histórica, né, de resiliência e sustentabilidade é essa aí. Um solo com semeadura convencional, grade todo ano, com plantio direto. Isso é sustentabilidade. Então, resumindo, né, a gente passa por alguns pilares, como semeadura direta, mínimo revolvimento de solo, rotação e sucessão de culturas, cobertura de solo e inserção de animal. E o que é o 14? O 14 ele representa a excelência, a meta que a gente quer alcançar. Hoje, vamos dizer que é o top da produtividade, seria 14 toneladas. Por quê? Foi feito um experimento, né, no ano passado e esse ano também, com as principais cultivares de arroz semeadas no estado. E a gente percebeu, a gente dividiu aqui em três patamares, né, as produtividade média, as mais produtivas, intermediárias, enfim. E eu peguei as mais produtivas. As cultivares mais produtivas produzem mais de 14 toneladas por hectare. Hoje a média do estado é 5 toneladas, né? Então a gente tem uma lacuna ainda de 6 toneladas para produzir. Então hoje, 14 representa o teto de produtividade que a gente pode alcançar com os cultivares que nós temos no mercado hoje. Bom, daí vem a pergunta, pessoal. Qual é o negócio que vocês querem ter? Porque nem toda a realidade de um produtor ou de uma região se encaixa na outra. E esse é o maior diferencial desse projeto. Não é uma receita de bolo. A gente tem que entrar estudando caso a caso e vendo aonde se encaixa. Não adianta a gente recomendar plantar soja numa área de várzea, em beira de rio, que certamente vai ter um período de enchente no verão. Então, talvez esse não seja o caso. A gente tem que ter uma outra atividade, seguindo aquelas premissas apresentadas anteriormente. Então, eu vou trazer um caso que nós conduzimos lá em Camaquã, né? O Adriel está aí comigo, na Fazenda Palma, né? Que é do Sementes Rancho King. Por que eu trouxe esse caso? Porque é o que eu acompanhei. Porque ao longo do estado, a gente tem diversos projetos, diversas áreas em vários produtores que estão sendo conduzidas e muito bem, com resultados excelentes. Só que eu não acompanhei, então vou trazer o que eu acabei acompanhando. Então o proprietário é o seu Paulo Fonseca, quem administra é a filha, a Betânia. Eles têm arroz irrigado com produção de semente, soja em rotação com pecuária de corte de ciclo completo. É uma propriedade bem maior, né? Talvez diferente de algumas realidades, mas isso é comum no estado todo. E o relevo ele é levemente ondulado, só que o cultivo de arroz está sendo em área sistematizada. Então não tem taipa.
No ano passado, lá em abril, há um ano atrás, a gente definiu uma área, a propriedade ofereceu, né, um talhão, que era a resteva de soja de 2 anos, que tinha ressemeadura natural de azevém, ou seja, cultivaram soja no ano, semearam o azevém na caída da folha, foi cultivado soja de novo e não foi semeado azevém. O azevém que tinha lá caiu e ressemeou. Tá aí o grupo trocando ideias, né? Em negociação com a propriedade, eles disponibilizaram que poderiam oferecer 150 quilos de ureia por hectare. A gente queria uma adubação maior, mas era o que foi possível. E conseguimos antecipar também um pouco da adubação do fósforo. Pode ver que a área é bem drenada, né? E aqui está uma foto do Adriel comigo, a gente vem monitorando a altura do azevém. Por quê? Porque a gente queria que os animais entrassem quando o azevém chegasse a 20 centímetros de altura. Nós fizemos um planejamento forrageiro, teoricamente era possível entrar com 200 animais, 200 terneiros por hectare, né, pela oferta de pasto que a gente tinha. A gente seguiu monitorando. No dia 1º de junho, em reserva de soja, a gente entrou com os animais, estava com 19 centímetros de altura. Né, foram em torno de 199 animais, com 180 quilos, dá em torno de 3,3 animais por hectare. Bom, mas nem tudo é perfeito, né, pessoal? A gente entrou com a altura recomendada, calculou a quantidade de animais que seria possível manter naquela área, só que a gente pegou o junho, que tinha pouca luminosidade, alta intensidade de chuva, muito frio, então a nossa meta era manter os animais, o pastejo, com 15 centímetros de altura. E a gente só conseguiu isso aí até metade de junho. Depois, a altura do pasto diminuiu, a gente teve que fazer algumas retiradas dos animais da área, depois colocar de novo para manejar, mas foi possível manter até o final até a dessecação. Aqui é uma foto de agosto, para vocês terem uma ideia. A lotação deu em torno de 620, começou com 620 quilos por hectare de peso vivo, terminou com 880, então teve uma lotação bem boa nessa área, né? A gente não quis destinar os animais para outra área, assim, para não prejudicar o que estava sendo planejado, mas foi possível. A área foi utilizada em 100 dias, só que dentro da área, efetivamente, os animais ficaram com 83 dias. 18 dias ficaram fora. E aqui está o resultado. Uma área de 60 hectares, 83 dias, ganhou 224 quilos de peso vivo por hectare, dá um ganho médio de 2,7 quilos por hectare animal por dia, 800 gramas de peso vivo por dia. Isso, né, o proprietário ficou com os animais, ele não vendia, porque os faz o ciclo completo, mas naquela época, quando a gente retirou os animais, o preço do terneiro estava em torno de R$ 11,50. Se a gente for converter aqui, deu um retorno de R$ 2.580 por hectare, que reflete em R$ 31 por hectare por dia. Se a gente usar, fiz uma conta rapidinha aqui, redonda, para não usar muita cabeça, 10 dias é 310 reais por... Né? Então, é importante que a gente utilize essa área por um período maior. Né? Então, aqui eu atribuí, né, semente de azevém, não foi semeada, mas se tivesse que ser semeada, né, quanto que sairia? 150 quilos de ureia na época, mais alguns serviços, deu em torno de R$ 1.000 por hectare. A receita bruta foi 2.580, então a gente teve um resultado aí de R$ 1.500 a R$ 1.600 por hectare numa área que normalmente ficaria parada. Claro que foi resteva de soja, isso o pessoal está acostumado a fazer, pastagem resteva de soja, então não trouxe nada novo aqui, mas se fosse um sistema tradicional, com preparo de solo, além da gente ter um custo, né, com preparo, com óleo diesel e tal, a gente não teria um retorno com pecuária nessa área. Eu sei que tem índices muito melhores, né, mas é o que a gente teve nessa área daí. Considerando que
a pecuária, ela retira muito pouco da área. Então, por que a gente não pode adubar na pastagem e já ter um retorno em produção de massa seca maior? Se a gente for pegar aqui, lá nós tivemos 2 animais por hectare, vamos botar 800 e poucos quilos, né? Sairia 20 quilos de nitrogênio, 14 de fósforo e quase nada de potássio. Frente à lavoura de arroz, que exporta, 10 toneladas de arroz, exporta 150 quilos de nitrogênio, 50 de fósforo, 30 de potássio. A soja, 320 quilos de nitrogênio. A gente diz que a soja deixa, aporta nitrogênio. Na verdade, a soja, ela utiliza todo o nitrogênio que ela pega da fixação biológica, Só que ela deixa um material mais lábil, de melhor decomposição. Por isso que o azevém vem melhor após a resteva de soja. Não porque deixa tanto nitrogênio. Bueno, aí entramos na lavoura de arroz. Então, a lavoura de arroz veio depois daquela área, tudo em semeadura direta. Então, tinha sido plantado soja, depois soja, semeado direto. E aqui vai ser a terceira safra em semeadura direta. Arroz direto e resteva de soja. Alguma novidade até aí? Nada, pessoal? Isso a gente já faz. Foi dessecado dia 12 de setembro. A semeadura do arroz atrasou um pouco, era para ter sido 10 dias antes, mas foi dia 12 de outubro, 30 dias após a dessecação. Os animais foram retirados da área com pulverizador, Então saiu os animais, foi dessecado e depois semeado o arroz 30 dias depois. Ponto de agulha com pré-emergente dia 13. Dia 5 de novembro a gente fez o pós-emergente e adubação para entrar com a água. A água entrou no dia 6 de novembro. Veio uma chuva de 100 milímetros, estava tudo calçadinho, área sistematizada. A água completou em 2, 3 dias. Aí, toda a área estava com água na lavoura. Depois, a gente só teve que fazer mais 2 manejos de aplicação de nitrogênio. Foi o nitrogênio no seco, depois uma intermediária, e lá na diferenciação, dia 22 de dezembro, e praticamente a gente conclui o ciclo do cultivo de arroz. Da semeadura do arroz até a entrada d'água, não deu 30 dias. Normalmente a gente leva esse período, até mais, para entrar com água na lavoura, Mas nós queríamos entrar com água em V1. Só que não choveu naquele período. E a gente teve que atrasar um pouquinho, porque o estande de plantas não era o suficiente. Essa lavoura aqui, o que vocês fariam com ela? Com esse estande de plantas que tem? Quem está acostumado com aquela semeadura em linha, semeadura em sistema convencional, já tinha gradeado e ressemeado a lavoura. O estande de plantas não era o que a gente esperava que fosse. Mas aí a gente resolveu fazer uma contagem, vamos fazer amostragens, vamos fazer uma contagem de plantas na lavoura. Então, nós chegamos no estande final de 170 plantas por metro quadrado. Quantos perfilhos o arroz coloca? Quem é que já viu o arroz perfilhar? Quantos perfilhos são possíveis? A gente espera, nossa meta é que o arroz, para atingir alta produtividade, ele tem que ter de 550 a 750 plantas por metro quadrado. 550, 750 panículas por metro quadrado. Panículas viáveis, férteis, que dá de 3 a 5 perfilhos. Totalmente possível numa lavoura de arroz. Inclusive, naquele vazio que fica com um palmo, mais de um palmo entre plantas, é bem comum o arroz colocar mais de 20, 25, 30 perfilhos. E ele fecha. Então, a gente não precisa se preocupar, desde que tenha uma boa adubação nitrogenada. O nitrogênio é fundamental para fazer o arroz perfilhar. Então, na nossa contagem, nós tínhamos 20% das plantas em V3, V4, 40% em V2, 20% em V1, que era a nossa meta. A meta era entrar com a água em V1. Mas a gente não tinha o estande suficiente. E ainda tinha mais 20% de plantas em S3 que vão vir. Elas vão emergir, porque já chegaram no estágio S3.
Não dá para entrar com água nesse estágio porque tem outras plantas que ainda não vieram. Mas quando elas já estão nesse estágio, é possível. O pessoal cultiva pré-germinado há quanto tempo e sempre deu certo? Bom, na entrada d'água, então, na irrigação, dia 6 de novembro, né? A gente colocou adubação antecipada, depois fez aquelas ureias que eu comentei, adubação de cobertura, e a adubação total, então, fechou em 200 kg por hectare de nitrogênio, 134 kg de fósforo e 180 de potássio. É uma adubação pesada, até mais do que a gente tinha recomendado para a fazenda. Né? Eles são produtores de semente, quiseram fazer uma adubação maior, mas a única coisa que a gente não abria a mão era do nitrogênio. Em torno de 200 kg de nitrogênio no total, que é para expressar o maior potencial produtivo, fechar os perfilhos daquela lavoura. A supressão de irrigação também é fundamental para a gente colher no seco. Né? Quanto que a gente pode suprimir a água? Então, teve diversos trabalhos no IRGA aí ao longo do tempo que mostram que a gente pode suprimir, parar de colocar água na lavoura, que vai ter um custo menor de irrigação, 15 dias após a floração plena. Neste período, a gente já pode suprimir, parar de colocar água na lavoura, para poder colher no seco. Então, a colheita foi no seco, nós drenamos uma semana antes de entrar para colher, né, para evitar que alguma chuva atrapalhe a colheita no seco. E a contagem dos componentes de rendimento deu em torno de 530 plantas panícolas por metro quadrado, aquém do que nós esperávamos. Foi abaixo do que era esperado. Mas a esterilidade foi boa e a produção final deu em torno de 10,9, 11 toneladas por hectare. Não chegamos aos 14 toneladas, né? Mas passou de 10 toneladas por hectare. E o manejo pós-palha, pós-colheita. Isso é possível porque a gente fez uma colheita no seco. A ideia, então, era manter a cobertura no inverno, manter aquele período de inverno sob pastejo, fazer o mínimo ou zero revolvimento de solo, né, e explorar essa área que normalmente ia ficar parada. O que a gente faz com uma resteva de arroz? Azevém pós-resteva de soja é barbada, né? Todo mundo está acostumado. E quem é que já cultivou azevém na resteva de arroz? Esse é o grande desafio. Então, para isso, a gente precisou colocar aí o tal do rolo vaca, né, de 6 a 7 animais de grande porte por hectare, para suprimir essa palha. Vocês podem ver lá aquele animalzinho com palha até quase o peito, né? Imagina 11 toneladas de palha nessa área, a gente tem que dar um jeito de suprimir. Então foi colocado animais, deixaram ali pastejando com sal mineral proteinado, enfim, coisa que eu não entendo muito, mas eles diminuíram bastante a palha. E a gente fez a semeadura do azevém. Uma parte, por curiosidade da fazenda, foi feita na linha e uma parte foi feita a lanço. Qual é a melhor semeadura de azevém, na linha ou a lanço? Quem é que arrisca dizer? Na resteva do arroz, sobre palha de arroz, é melhor a gente semear na linha ou semear a lanço? Eu digo que a melhor semeadura é aquela que a gente consegue fazer mais cedo. Quanto mais cedo a gente puder fazer, melhor. Agora, certamente, depois eu vou mostrar, a qualidade fica melhor semeando na linha, desde que seja possível e que entre na realidade da propriedade. Por que eu digo que o melhor é semear antes? Nessa situação aqui, foi semeado no mesmo dia, os dois, tanto na linha quanto a lanço, e está aí o resultado. Na linha, a gente enxerga a linha e o azevém parece que vem melhor. Mas a lanço ele veio também, né? E a gente vai ter azevém nessa área. Com uma boa adubação de ureia, ele perfilha, ele vem embora e os dois formam uma pastagem. Por que eu digo que o principal é semear antes? Aqui a gente colheu o arroz dia 26 de março, semeou azevém dia 29 de abril, 30 dias depois da colheita. É um período que ficou parado. 10 de abril, a área já estava apta. Os animais já tinham pisoteado, já tinha a quantidade de palha que a gente desejava, tudo acomodado.
mas coisas que acontecem em todos os lugares, né? O azevém atrasou. A fazenda tinha comprado de um fornecedor e ele não entregava, e por falta de azevém, a gente atrasou pelo menos 15 dias a semeadura desse azevém. Vocês lembram lá o resultado que a gente teve quando o terneiro estava 11,50? Agora está até mais, né? R$ 31,00 por hectare por dia de pastejo. 15 dias, a gente deixou de ganhar R$ 466,00 por ter atrasado a semeadura do azevém. Ou vai deixar. Mas o que tem que considerar? A semeadura em linha, ela fica com certeza uma qualidade melhor, porque tu coloca a semente no local correto, em contato com o solo, né? A semente está aqui no meio. Depois tem uma foto dela nascida ali, essa foto da semana passada. A qualidade eu acredito que fica melhor, mas desde que seja possível. Tu tem maquinário disponível, qual é o custo que tem para isso, né? E o tempo. Esse ano ajudou bastante, mas se começa a chover, a gente não consegue entrar com a semeadora em linha. É melhor fazer na linha ou fazer a lanço? A semeadura a lanço, é importante que faça o uso de uma ferramenta mecânica. Nesse caso, a gente usou na outra parte, onde não foi a plantadeira, usou os animais, mas poderia usar um rolo estriado, aqueles 3 patetas, alguma coisa, para acomodar a semente e fazer com que ela tenha contato com o solo. E está aí o resultado. Esse é o grande desafio, né, pessoal? O azevém semeado em preparo convencional, ele é mais bonito, mais vistoso. Na resteva de arroz, com aquele grande aporte de palha, é o desafio que a gente tem que vencer, mas é possível. E o que é necessário? Tem que ter um aporte grande de nitrogênio, que a gente está com uma palha muito diferente da palha da resteva de soja, que ela é um material com uma relação CN boa para desenvolver o azevém. Aqui, todo o nitrogênio que tem naquele ambiente está sendo utilizado pelos micro-organismos para decompor a palha do arroz. Se a gente não fizer um aporte de nitrogênio na palha, nesse período, quando o azevém está nascido, ele vai ficar muito aperreado, né, muito ruim, por falta de nitrogênio. Bueno, pessoal, aqui são as recomendações, né, o fluxograma do projeto sistema, né, eu dividi em partes, então, são algumas recomendações que a gente vem preconizando, né. Vocês podem ver que todos os itens que estão descritos aqui foram atendidos nesse projeto que a gente fez na Fazenda Palma, e eu tenho certeza que em todas as áreas do estado está sendo atendida, né? Então, a escolha da área, entender a realidade do produtor, depois a gente faz um diagnóstico, análise de solo, enfim, arroz, pecuária, rotação de culturas, né? E cultivos, todas aquelas premissas que eu coloquei para vocês. Eu acho que não cabe dizer todos eles, né? E eram 13 itens, eu adicionei 14 ali para combinar com o nome do projeto, né? RS14. E, para concluir, tá no tempo ainda? Ah, tem 3 minutos? Pô, então vou voltar umas 3 lâminas aqui, para falar de novo. Bom, pessoal, então, a gente tem que definir qual é o sistema que se adapta a cada realidade. O estado do Rio Grande do Sul é grande, né? Tem situações diferentes, e se a gente recomendar, que nem foi há um tempo atrás, tem que entrar com soja em rotação com arroz. Tem locais que não é possível entrar com soja em rotação com arroz. Tem produtores que não vão trabalhar com pecuária, né? Eu detive mais a pecuária, que é uma linha que eu tenho maior contato, mas tem produtor que não quer ter pecuária. E talvez não se encaixe, porque ele vai ter que comprar no inverno, vender comprar no outono, vender na primavera, compra na alta, vende na baixa, enfim. Cada um tem que saber qual é a sua realidade, mas tu tem que ter na cabeça, para o técnico do IRGA chegar lá e te ajudar a tomar a decisão, o produtor tem que definir o negócio que ele quer, e não é o técnico do IRGA. Definir os objetivos, né, avaliar as possibilidades. Por exemplo, tu tem que intensificar uma atividade. Tu está preparado para isso? Tem maquinário, tem funcionário, tem estrutura, né, para ver se é possível fazer isso aí?
Daí vem a pergunta, né? Você está preparado para intensificar a produção e preencher os espaços vazios? Usar semeadura direta, né? Antecipar os serviços, reduzir aqueles 15, 20 dias que teria de um período para outro? E o IRGA, juntamente com outras instituições e seus parceiros, vai orientar como fazer, mas precisa definir qual negócio que quer ter e executar o que for planejado. Muito obrigado, estou à disposição para as perguntas, se tiver, ou se não, a Jossana já vem aí. Obrigado, Marcela, aí pela excelente explanação. Bastante coisa nova que não estamos acostumados, né? É bem complicado, falando nessa adubação aí, no preço que a gente encontra o adubo ureia aí, e no preço que está sendo comercializado o arroz. Então, um desafio bastante grande pela frente, mas mesmo assim é muito válido, né? E é o caminho, né? Nós temos que ser muito eficientes e trazer produtividade. Não sei, alguém teria alguma pergunta? Temos tempo? Alguém? Tá bom. Não seria interessante nesse sistema tu partir para uma agricultura mais regenerativa e acabar também trabalhando futuramente em créditos de carbono? Sim, sim. Na verdade, esses princípios todos é para uma agricultura regenerativa, né? A gente, no caso, assim, até nesse penúltimo slide tem aqui, né? Sequestro de carbono, balanço de gases de efeito estufa, enfim, a gente está trabalhando. Por exemplo, assim, fazer o mínimo revolvimento de solo. Eu digo mínimo porque a semeadura direta mesmo, às vezes não é possível, né? Então, tu tem que dar uma corrigida em algumas regiões, alguns locais que não ficaram tão bons. Mas só a semeadura direta, não preparo de solo, a gente já está trabalhando uma agricultura regenerativa, né? Vou só repetir. Então, é interessante era utilizar adubação orgânica, desde que o produto seja certificado, não usar qualquer coisa, né? E aí a tendência é tu tentar diminuir a parte química para tornar a lavoura mais viável, vamos dizer assim. E aí tu consegue, a partir de uma integração lavoura-pecuária, tu consegue partir para o lado do crédito de carbono. Sim, eu acredito que a adubação orgânica ela é importante, ela é uma das ferramentas que podem ser usadas, né? No entanto, tem outras ferramentas que a gente está usando aqui que também trabalham nesse sentido. Por exemplo, tu pode trabalhar com adubação orgânica, mas se tu estiver trabalhando com adubação química, para chegar a certos níveis, né? E começar a otimizar, ou seja, não perder esse adubo, ao longo do tempo tu vai conseguir reduzir também a tua adubação. A única coisa que a adubação orgânica tem deixado aquém é o nitrogênio. E é um insumo mais caro, é um insumo que produz gases de efeito estufa, né? A gente tem um gasto energético muito grande para produzir o nitrogênio, mas, infelizmente, hoje é o que tem tido melhor eficiência. Hoje a lavoura de arroz, vamos abrir aí, talvez para as gramíneas em geral, né? O nitrogênio é responsável por mais de 70% da produção. Então, o principal insumo, né, entre nitrogênio, fósforo e potássio seria o nitrogênio. E a gente não consegue fornecer um aporte tão grande de nitrogênio com uma adubação orgânica. Então, nesse sentido, ainda é necessário a gente utilizar. Ao longo do tempo, a gente consegue reduzir isso. Mas a gente precisa preparar o sistema para conseguir esse aporte. Por exemplo, assim, ó, a gente vai introduzir uma semente de leguminosa, como o trevo persa, para fornecer nitrogênio. O trevo persa hoje consegue
deixar um remanescente aí de 25 quilos de nitrogênio por tonelada. Então, com 6 toneladas de trevo persa, talvez tu consiga suprir a necessidade de nitrogênio da lavoura. Só que o manejo do trevo persa não é tão fácil. Imagina 6 toneladas de trevo persa, tu semear arroz em cima, nascer, parelho ter um estande de plantas bom, dessecar na semeadura, porque se dessecar 30 dias antes ele perde nitrogênio, quase que, sei lá, 80% do nitrogênio é perdido em 30 dias até a lavoura do arroz. Então, tem coisas ainda que a gente tem que engatinhar. Tu não consegue fazer isso de um ano para o outro. Mas ao longo do tempo, né, é por isso que o projeto ele tem que ser avaliado a longo prazo. Lá naquele projeto que eu acompanhei da Fazenda Corticeiras, eu fiz o meu mestrado lá naquele período. Após 4, 5 anos num sistema consolidado, a gente conseguia reduzir muito os níveis de adubação. Ainda assim, o nitrogênio ele era importante, porque naquela época não se usava trevo persa e outras, mas o fósforo e potássio, no final do experimento, não era colocado mais. Foi colocado um aporte grande de fósforo e potássio no primeiro período, nos primeiros 4 anos, e nos outros anos, dos 4 anos em diante, não aportava mais nutrientes, né, fósforo e potássio na lavoura. A gente fazia um complemento do que era retirado na pastagem. E as produtividades eram as mesmas. No arroz, no milho, ainda era necessário nitrogênio, porque a gente não tinha essas ferramentas, e eu acredito que ainda a gente vai ficar um tempo com isso. Quanto ao que o Ricardo comentou agora há pouco, né, que a adubação foi alta, né, Ricardo? No arroz ali, eu acho que, se a gente fizer as contas, eu acho que o produtor ali está meio que trocando orelha, né, esse ano. Mas a gente precisava... Oi? Com sorte, troca a orelha, né? Com sorte. Mas era uma das premissas do projeto para a gente conseguir alcançar, né, a alta produtividade, e também a gente está construindo um sistema. Também é necessário que a gente coloque um aporte de adubação. Só que talvez a gente tenha que considerar dentro da necessidade do produtor, dentro do projeto, essas oscilações de mercado. Agora eu pergunto assim, ó, tem um ano que o arroz vai a R$60, no outro também. Quando for a 120, tu vai repor toda aquela adubação que tu deixou de colocar nas 2 safras que o arroz teve a 60? É difícil, né? Porque aí tu vai querer repor a gordurinha no bolso financeira do que no solo. Então a gente tem que chegar no equilíbrio, né? Talvez não precise colocar tanto fósforo e potássio. Coloca adubação de nitrogênio nesses anos e depois repõe ao longo do tempo. Mas se a gente trabalhar com um sistema regenerativo, né, com esses fundamentos aqui que um pouco eu apresentei para vocês, ao longo do tempo, a gente vai ter uma estabilidade produtiva e o aporte de recursos vai ser menor. E assim, né, Marcelo, nosso custo de arrendamento é o mesmo, se colher 170 ou colher 210, 220 sacos por hectare, é o mesmo. Custo de preparo do solo, controle de insetos, plantas daninhas, enfim, todos os outros custos seguem os mesmos, né? O único diferencial é de conseguir aumentar a produtividade. E aí não adianta, tem que ir na adubação. Isso aí, Ricardo. Muito obrigado. Algum questionamento mais ou não? Então, eu gostaria de chamar rapidamente a Bruna para entregar um mimo aqui para o Marcelo e agradecer aí mais uma vez pelas palavras. Ok, muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, Ricardo. Obrigado por todos por ter oportunizado isso, e fico à disposição para vocês depois do evento.